Matéria tributária é destaque no Inteiro Teor de hoje. Você vai ver que é inadmissível a apreensão de mercadorias para pagamento de tributos. Outra reportagem mostra que sócio cotista que não participa da administração da empresa não pode ser responsabilizado por débitos fiscais da sociedade. Uma justa proteção a quem não exerce atividade de gestão. Acompanhe a partir de agora no Inteiro Teor, que traz os julgamentos de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. A decisão do TRF da Primeira Região segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e serve de alerta para quem importa, exporta ou circula produtos por aí, com a documentação irregular ou incompleta. Acompanhe. Esta empresa, no Distrito Federal, cuida da contabilidade de dezenas de clientes, médios e grandes, inclusive importadores. E uma das principais preocupações é justamente o controle de mercadorias. O contador Ronaldo de Jesus Souza Mendes, que é um dos coordenadores do escritório, explica que os empresários são orientados a manter a documentação em dia. Tudo para evitar problemas com a fiscalização. Toda operação de venda de mercadoria tem que estar acompanhada do documento, ou seja, a nota fiscal eletrônica, que é o documento principal que acompanha a mercadoria. E segundo, o outro documento que é o CTE, que é um documento de transporte da mercadoria. Esses documentos têm que estar acompanhados de quem vai transportar a mercadoria. E quando o caso é de dívida tributária, não é possível reter mercadorias para pagamento de débitos, sem que antes ocorra a instauração de um processo administrativo ou judicial. Em decisão recente, a 7ª turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ordenou que a Fazenda Nacional libere produtos que ficaram retidos por suposto superfaturamento. O caso foi relatado pela desembargadora federal Ângela Catão, que foi seguida à unanimidade pelos demais magistrados da turma no posicionamento contra a retenção das mercadorias. Posicionamento que, inclusive, já havia sido adotado pela primeira instância. Foi aplicada a súmula número 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Ainda de acordo com a decisão do TRF, só é admissível a retenção das mercadorias em infrações punidas com a pena de perdimento de bens. A nossa reportagem ouviu o presidente da Comissão de Assuntos e Reforma Tributária da OABDF, Eric Endrilho, sobre o tema. Ele explicou que a posição adotada pelo TRF1 foi acertada e chama a atenção para outras situações menos complexas, mas que exigem a atenção de quem importa, exporta, transporta e comercializa mercadorias. Todo cuidado nas operações de circulação e importação são necessários. A parte documental é muito importante. Ela tem que espelhar a realidade da operação. As pessoas envolvidas têm que ser aquelas mesmas, não pode ser algo que interposto a pessoa cobre o interesse de outrem. Os valores que estão consignados como valores da operação têm que refletir a realidade. Então, às vezes, a gente vê muita gente que subfatura valores. O produto importado no mercado internacional são tantos dólares e na guia que ele declarou de importação, ele subfatura isso, às vezes, até de uma maneira bastante abrupta. E isso, obviamente, que vai entrar no radar da autoridade fiscal e pode gerar, ela pode entender que existe dolo, fraude e aplicar um perdimento. Ou, se não for isso, multas. Segundo o advogado, é preciso instaurar processo administrativo antes de qualquer outra ação por parte da Fazenda Pública. Se o Estado entender que você, através das suas operações, suprimiu tributo, o dever do Estado é instaurar um processo administrativo, lavrar um auto de infração com os valores dos tributos devidos e, a partir daí, notificar o contribuinte. A mercadoria dele tem que ser liberada, né? Ela não pode ficar condicionada ao pagamento da guia de recolhimento, porque aí você estaria interferindo ou na atividade empresarial, se for pessoa jurídica, ou na propriedade da pessoa física, que é uma garantia fundamental do artigo 5º da Constituição.
As notícias sobre as decisões do TRF1 estão no nosso portal www.trf1.jus.br. A seguir, a gente continua abordando temas tributários. Você vai ver que negligência na administração não pode responsabilizar sócio que não exerceu a gestão da empresa. Já já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta agora com a seguinte notícia. Sócio cotista que não exerceu a administração da empresa não pode ser responsabilizado por débitos fiscais gerados por negligência administrativa. A decisão da 8ª turma do TRF da Primeira Região reforça a jurisprudência sobre o tema e chama a atenção para a necessidade de se atentar à lei e ao contrato social na hora de abrir um negócio com a participação de terceiros. O empresário Deverson Lettieri, que atua no setor imobiliário e preside uma associação comercial com mais de 350 filiados no Guará, cidade do Distrito Federal, recebe com frequência dúvidas de empresários sobre a constituição de sociedades e as responsabilidades atribuídas a cada sócio que participa do negócio. As dúvidas, as nossas indagações que são mais frequentes aqui é com relação à parte de responsabilidade do quadro societário, né? Até onde vai, né, a participação por exemplo, de dívidas, de contratos com banco por parte do empresariado. Tá? Então a gente procura colocar sempre uma orientação jurídica aqui dentro da nossa associação. Na Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, que reúne cerca de 2.500 associados, muitas consultas sobre este tema também são respondidas todos os meses a empresários ou futuros empreendedores. Principalmente nas empresas limitadas, eles têm uma questão de substituição societária, por exemplo, a preocupação deles, que a demanda maior é essa, em saber, caso uma pessoa tenha que trocar o sócio, sai um sócio e entra outro sócio, se esse sócio que está aderindo ao novo contrato, à nova constituição da empresa, ele é responsável pela todo o comportamento de dívida e de lucro da empresa. E o que sai, se ele fica libertado disso. Então, nós damos a informação correta para eles. Não é pelo fato do sócio deixar de sair, vamos dizer assim, da listagem de sócio capitalista ou de sócio cotista, que ele deixa de cumprir as obrigações. Ele continua tendo responsabilidade junto ao fisco e junto a qualquer endividamento da empresa. E esse é um tema que gera discussões também na Justiça. A 8ª turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, analisou o caso de um sócio que não exercia atividades gerenciais e, mesmo assim, sofreu processo de execução para responder por débitos fiscais da empresa. O relator, juiz federal convocado Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, decidiu retirar o empresário do polo passivo do processo. Em voto que foi acompanhado à unanimidade pelo colegiado, o magistrado lembrou que, ao tratar da responsabilidade tributária de terceiros, o Código Tributário Nacional foi claro no sentido de prever a responsabilidade pessoal de diretores e gerentes por débitos que tiveram origem no excesso de poderes ou infração à legislação. De acordo com a decisão, é pacífico o entendimento segundo o qual o sócio cotista que não exerceu a administração da empresa não pode ser responsabilizado por dívidas geradas por negligência administrativa. A advogada Suzy Gomes explicou que a decisão acompanha a jurisprudência sobre o tema e representa uma proteção justa ao sócio que coloca dinheiro na empresa, mas não exerce atividade administrativa. Ela visa proteger o sócio cotista. Isso é muito importante, porque é uma maneira de se preservar o patrimônio pessoal desse sócio. A especialista em direito empresarial acrescentou que, para evitar problemas, quem pensa em ser sócio de um negócio deve se atentar ao que for estabelecido no contrato social. O que é interessante para as pessoas que desejam constituir uma empresa
é ter um conhecimento profundo, esclarecedor, principalmente do contrato social. É ali que vai ficar especificado qual a participação de cada sócio, como será, por exemplo, a divisão tanto dos lucros, como no caso de uma insolvência da empresa, dos prejuízos. E isso tudo vai ser analisado conforme o número de cotas que esse sócio tem. Então, se ele tem uma quantidade maior, se ele é um sócio majoritário, além dele ter a possibilidade de ter uma força maior nas decisões da empresa, ele também vai ser responsabilizado de uma maneira maior. Esse foi o Inteiro Teor. Você pode acompanhar as reportagens do programa e outras notícias do TRF da Primeira Região também no nosso portal e no YouTube. E estamos no Facebook e no Instagram. Nos encontramos novamente no próximo programa. Até lá!